Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa do estudo das obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Continuamos no capítulo 8, intitulado O Desastre de Acelino, e no programa passado comentávamos sobre o relato dele, da sua situação, o início do seu relato, ele dizendo que a primeira parte do programa instituído pelos espíritos a ele na encarnação foi cumprida, que foi o casamento, E aos 20 anos que ele foi chamado à tarefa mediúnica. Essa questão de ser chamado, nós comentávamos sobre a questão da espontaneidade que deve haver nessa questão mediúnica. Porque, como já estudamos aqui, colocando as obras, dizendo isso, a obra básica e algumas obras psicografadas pelo Chico, que a mediunidade é uma faculdade inerente ao corpo, orgânica. Ela depende do corpo, e ela depende, mas ela depende do corpo, e por isso a pessoa já reencarna sendo médium, na sua programação, como é o caso que nós estamos vendo aqui nos Mensageiros. E quando a tarefa tiver que começar espontaneamente, ela vai eclodir, vamos dizer assim, E aí é o que ele chama aqui de o chamado, o chamado mediúnico, o chamado à tarefa. E Tereza leu alguns exemplos sobre isso, do livro dos médiuns. Nós comentamos sobre isso também, sobre essa necessidade da espontaneidade, demos alguns exemplos do que não deveria ser feito, em muitas instituições que têm reuniões de desenvolvimento. Muitas vezes a pessoa nunca viu nada, não sabe e vai desenvolver o quê? Muitas vezes. Claro que há casos e casos, mas a espontaneidade é necessária. Isso aí, abrindo mais um comentário sobre isso, a pessoa fala para você, mas eu acho que eu sou médium. Meu filho, você ouve constantemente, vê constantemente, você é psicográfico? Não, então você não é. Mas às vezes eu vejo, mas às vezes é muito relativo. Eu, por exemplo, particular meu, por duas vezes na minha encarnação, eu não vi o espírito, mas vi o semblante. E graças a Deus eu sou muito pé no chão nesse sentido. E uma ocasião, um amigo meu desencarnou aqui no Rio de Janeiro, eu estava no Amazonas. No dia que ele desencarnou, eu acordando de manhã, eu vi direitinho ele sorrindo para mim. Liguei para a Tereza na época e ela falou: seu Pedro acabou de desencarnar. Aí eu falei: eu vi, porque eu acordei de manhã e vi. E a outra, há pouco tempo atrás, é um sobrinho que desencarnou, jovem ainda, E eu entrando em casa, vindo da rua, encostei no muro, olhei para cima, ele morava no 3º andar, e vi o rosto dele entre as cortinas, sorrindo, brilhando, bonito. E vi. Eu não sou médium de tarefa, não tem essas. Então não há o que desenvolver em cima disso. Se não é espontaneidade. Espontaneidade, ela vem continuamente, ela não vem um dia só e desaparece. Quando a gente fala disso. E a gente deu o exemplo aqui que o nosso exemplo maior, que é o Chico, do que aconteceu com ele. Bom, então, e mais adiante ele comenta, ele fala também de que ele veio com a vidência, a audição e a psicografia. Remédio completo. É quase completo, porque Allan Kardec coloca isso no livro dos médiuns, capítulo 14. Só faltou efeito físico. Interessante que depois do capítulo 14 mencionado do livro dos médiuns, Kardec dá um exemplo que ele vai citar, de um fato extraordinário que aconteceu, que descobriram um homem que tinha
quase todas as mediunidades. Isso está relatado na Revista Espírita de 1858 também, muito interessante. Mas, dependendo da tarefa, vem os tipos de mediunidade. Uns mais, vamos dizer assim, uns conseguem se entregar mais ao espírito do que outros. Você lendo uma psicografia do Divaldo, com todo respeito, pelo amor de Deus, ao Divaldo, é diferente você ler uma psicografia do Chico, porque é diferente. O termo, você consegue ver mais as imagens daquilo que está sendo relatado na do Chico. Então, a psicofonia do Divaldo, tem outro. Então, a especificidade aí é a programação que os espíritos dão. E no caso dele foi a evidência, a audição e a psicografia. E aí, nós vamos... Agora ele vai começar a contar o drama. O drama, aí começa o drama. Né? Ele vai. Agora, uma coisa que a gente observa é que o nosso planejamento, né, reencarnatório, ele vai se mostrando aos poucos. Né? Primeiro apareceu a moça para ele casar, depois eclodiu a mediunidade. Então, no Acelino, o Acelino é esse que nós estamos estudando. O Otávio também, a coisa foi par e passo. Primeiro a mãe morreu, depois o pai morreu, a madrasta ficou doente, as crianças ficaram órfãs, a mediunidade dele já estava. Então, aos poucos, a vida vai nos apresentando. A gente tem que ter paciência, não é? Porque é o que faltou aqui, tanto para o Otávio como vai faltar aqui para o nosso companheiro Acelino, que ele vai começar agora a contar aonde que ele faliu. Entretanto, começa aí. Olha só, gente, só um detalhe, Tereza, mas que a mediunidade é tanta coisa para a gente falar, a gente acaba... Mas essa falência aí pode ser de inúmeras maneiras, né? Tem a questão de cobrar e etc. E pode ser também, de acordo com o comportamento moral do médium, ele atrair para perto dele espíritos mistificadores. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1864, do mês de dezembro, ele relata um caso singular. Assim, olha, tendo sido divulgado, palavras de Kardec, por determinada sonâmbula, que o espírito de Jobar lhe havia dado uma comunicação recomendando aos médios cobrar as consultas dos ricos e dá-las gratuitamente aos pobres e aos operários, Kardec resolveu, sem contar a ninguém, fazer a seguinte experiência. Então o espírito disse para alguns médios que era para cobrar a consulta dos ricos, mas não cobrar dos pobres. Aí, Kardec... E era o seu Jobá, que era membro da Sociedade de Paris. Então... que já tinha desencarnado. Aí Kardec fez uma experiência. Pediu a 6 médiuns que perguntassem a Jobar se ele havia ditado referida mensagem, tendo, porém, o cuidado de não contar a nenhum deles que a mesma pergunta fora proposta aos outros. Então ele escolheu 6 médios e falou para um assim, pergunta o Jobar se ele falou isso. Aí falou para outro médium, mas sem falar para o primeiro. Então ele falou para 6 diferentes. Né? Aí... me perdi aqui. Recolhidas as comunicações obtidas pelos médios, aí ele disse o nome aqui dos médios, que é francês, né? Em nome da caridade eu não vou falar. Em todas o espírito de Jobar desmentiu a propalada comunicação e reiterou sua convicção de que a mediunidade não pode, em hipótese nenhuma, ser objeto de exploração pecuniária. Então está aí na Revista Espírita do mês de dezembro de 1864. E o Marco já deu spoiler de qual era era o problema do senhor Acelino. Era justamente este. É muito interessante. Ele começar a cobrar da mensagem que vinha do mundo espiritual. Então, entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fonte de renda material. Então, essa questão da renda material que a gente já fez do spoiler, como a Teresa falou, mas tem uma pergunta no livro O Consolador, que são perguntas que foram feitas ao Emmanuel sobre diversos aspectos da vida, e o Emmanuel responde através do Chico. Não desse livro, na pergunta 408, foi perguntado assim:
Olha a pergunta que fizeram. Se fizeram essa pergunta, é porque já tinha essa ideia já naquela época. Década de 50, se eu não me engano, o Consolador, por aí. Seria proveitosa a criação de associações de auxílio material aos médiuns? Quer dizer, criar uma associação para fazer uma caixinha para dar dinheiro para o médium. É isso que eles estão perguntando. Olha a resposta do Emmanuel. Em espiritismo, é sempre de bom aviso evitar-se a consecução de iniciativas tendentes a estabelecer uma nova classe sacerdotal do mundo. Olha o que o Emmanuel está falando, ele está indo mais além. Porque na medida que você cria uma associação para dar dinheiro, você está botando a pessoa no patamar. Ele precisa trabalhar, é um sacerdote. Isso não pode existir, não pode. Os médiuns, nesse ou naquele setor da sociedade humana, devem o mesmo tributo ao trabalho, à luta e ao sofrimento indispensáveis à conquista do agasalho e do pão material. Então o médium tem que trabalhar. E todos nós temos que trabalhar. Nós estamos falando do médium, mas tem os doutrinadores também, os palestrantes têm que trabalhar. Que eu saiba, Divaldo sempre trabalhou. Chico. O Chico, olha, nunca impressionante. faltou. Tá lá nas biografias. Ele nunca faltou, gente, a um dia de trabalho. Meu Deus do céu. Tá lá o ponto dele lá marcado, tá lá registrado. Continua, Emmanuel. Ao demais, temos de considerar, acima de toda a proteção precária do mundo, o amparo de Jesus aos seus trabalhadores de boa vontade. Toda a expressão de sacrifício sincero está eivada de luz divina. Todo trabalho sincero é elevação e toda dor é luz, quando suportada com serenidade e confiança dos mestres. Então, nessa questão de cobrar, está erradíssimo, né? Nesse sentido. Kardec, no livro dos médiuns, no capítulo sobre o charlatanismo, no item 303, ele vai falar que existem os médiuns interesseiros que nem sempre querem dinheiro, ainda tem essa. Olha o que ele coloca. Porque ele, no caso do Acelino, ele resolveu cobrar, né, pelas mensagens que vinham do mundo espiritual, pelos conselhos, né? A gente vai ver aqui qual o sofisma que ele criou para anestesiar a consciência dele. Mas Kardec, então, no livro dos médiuns, no item 306, 307, 308, ele vai falar dos médiuns interesseiros, que não são apenas os que, porventura, exijam uma retribuição fixa. Então, médio interesseiro, porque o Acelino é um médio interesseiro. Ele estava interessado em ganhar, em sobreviver às custas da mediunidade. O interesse nem sempre se traduz pela esperança de um ganho material, mas também pelas ambições de toda sorte, sobre as quais se fundem esperanças pessoais. É esse um dos defeitos de que os espíritos zombeteiros sabem muito bem tirar partido. Então, aí ele vai falar, em resumo, a mediunidade é uma faculdade concedida para o bem, e os bons espíritos se afastam de quem pretenda fazer dela um degrau para chegar ao que quer que seja, que não corresponda às vistas da providência. Então, tem médium interesseiro que não vai vender a mediunidade por dinheiro. Às vezes o que ele quer é projeção social. Ele tem interesse em ser aplaudido, ele quer viver, vamos dizer assim, na boca do povo. Então, existe o caso em particular que nós estamos estudando, o Acelino, ele quer a recompensa financeira. Depois que desculpa. Não é isso? Depois que o Chico, a FEB, né, a Federação, publicou o Parnaso de Além Túmulo, né, houve um boom no movimento da sociedade, né? Quem é esse menino que escreve por todos os... Que tem todos esses poemas? E Monteiro Lobato, isso a gente tem constatado, documentado nas biografias, inclusive, Monteiro Lobato e Agripino Crieco, né, foram até o Pedro Leopoldo conhecer quem é esse rapaz. E porque falaram, se isso for da cabeça dele, dá todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras.
para ele, porque não tem como. Agora, se não for, nós temos que pesquisar. E Monteiro Lobato se torna espírita. Mas o interessante é que um repórter do jornal, na época, o Globo, foi até o Pedro Leopoldo, porque todo mundo foi a Pedro Leopoldo, saber quem é esse moço. Quem é esse moço que escreve tanto poema assim, poetas ilustres que já morreram há muito tempo, portugueses e brasileiros. E aí esse repórter chega lá e o Chico trabalhava no armazém de São Felizardo, se eu não me engano o nome era esse. Que ele olha o Chico, o Marco Aurélio brinca, eu vou dizer aqui que o Marco Aurélio fala nas reuniões, que o Chico, aquela coisa, aquela calça, né? Aquela calça pescando até a canela, aquela cor de aquele aspecto de matuto, né? Aí aquele paletó amarrotado e o capim na boca por conta do Marco Aurélio, isso aí é brincadeira. Mas que o repórter olhou, é você? Meu Deus do céu, mas tu trabalha aqui? Tu não arrumou nem para você? E foi embora, não deu muita importância. Porque é aquilo que a Teresa falou, não há interesse, não deve haver interesse do médium, do seu prestígio pessoal, de jeito nenhum. Ele vem, as pessoas vêm automaticamente, aí que está uma das provas, né? E nessa questão, também um detalhe, é sempre o Chico, né? Não tem, a gente tem que botar um exemplo maior. Um detalhe dessa questão da necessidade do médium, inclusive, de ter dinheiro e ter que trabalhar e ter na mediunidade. O pai dele tinha um problema de artrite reumatoide. E na época tinha uma injeção com ouro, que levava ouro para esse problema da artrite. E era muito cara. E o livro já estava vendendo, já tinha o Parnaso de Além Túmulo e tinha outros livros já no início, né? E aí o pai cobrando a ele, se você tem o direito, será que você que teve o trabalho de escrever, eu preciso, e a família apertando ele também, né, o que o pai precisava, porque ele queria que ele pegasse um pouco daquele lucro que os livros estavam dando, da venda dos livros, né? E ele dizendo que não, que o livro não é dele, é dos espíritos, ele apenas escreveu. Então, isso é a consciência realmente do médium, da tarefa mediúnica que deve ser, né? Que deveria ser sempre assim. Então, continuando, né, Teresa? Não me dispus a esperar pelos abundantes recursos que o Senhor me enviaria mais tarde, após meus testemunhos de trabalho, e provoquei eu mesmo a solução dos problemas lucrativos. Então, é aquela questão de não esperar, não confiar em Deus, na falta de confiança. Isso está muito bem relatado, um exemplo no livro Ação e Reação, que é o do Adelino. O Adelino que botou fogo no pai, queimou o pai desencarnou, botou fogo nele. Na próxima encarnação ele vem com um problema, é um espírito já em vias de regeneração, se arrependeu e tal. E ele é um grande trabalhador, resignado, né? E tudo mais. Tem lá os problemas na pele, pela sua expiação, mas aí os espíritos, pelo seu comportamento e a vontade sempre de ajudar o próximo, os espíritos pedem aos espíritos maiores, aqueles que o acompanham, para que ele consiga alguma coisa para ele na questão material, um emprego melhor, alguma coisa assim. E os espíritos respondem que vão fazer isso mesmo. Então a ajuda sempre vem. O que falta é a nossa falta de fé, né? Continuando. Problemas lucrativos. Não era meu serviço igual a outros. Olha os nossos sofismas, né? Não são sofismas, Teresa? São, né? Verdadeiro sofisma. Não recebiam os sacerdotes católicos romanos a remuneração de trabalhos espirituais e religiosos. É aquilo que a gente leu no livro Consolador, que o Emmanuel coloca, né? Não estabelecer uma nova classe sacerdotal no mundo. Ele está colocando isso, porque ele está dizendo que é errado a pessoa que vai divulgar o evangelho receber para isso. Está totalmente errado. É o que Paulo fala. É necessário que não nos servamos do altar. É servir o altar. Não se servir do altar, servir para o altar, né? E Paulo, está lá no livro Paulo Estevão, ele sempre trabalhou. E divulgador maior que Paulo, não conheço, depois de Jesus. E aí ele continua. Se todos pagávamos por serviços ao corpo, que razões haveria para fugir ao pagamento por serviços à alma? Ele está querendo justificar o seu erro. O erro dele. Aí a gente vai ao Evangelho, no capítulo 26,
onde Allan Kardec intitula o capítulo Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E aí Kardec pega uma passagem de Mateus 10, versículo 8, onde Jesus orienta os discípulos a isso. Restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido, diz Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes, de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Então, Kardec traz essa orientação dos espíritos, que é uma orientação dada por Jesus. Nós é que fingimos que ela não existia e em outras vidas comercializamos com as coisas sagradas. Não é? Hoje em dia, a gente está começando a entender com a doutrina espírita que isso é errado, porque a mediunidade, não é uma faculdade que foi concedida ao espírito para ele ajudar, para ele ser fraterno, para ele colaborar, não é, e na ajuda aos encarnados. E ele não pode botar preço nisso, porque foi dado para ele de graça, né? É uma concessão divina. Então ele não pode cobrar. O nosso amigo Acelino começou a justificar a atitude dele, dizendo que em outras religiões as pessoas cobram, por exemplo, né? Ganham salário para isso. Há alguns anos atrás, no bairro onde eu moro, na Penha, aqui no Rio de Janeiro, houve um médium, e era médium. O nome dele era Rubens. E o que dizia, eu nunca fui lá, ele ocupou um espaço onde era o Curtume Carioca, ali na Penha, e o Dr. Fritz trabalhava por ele na cura de ferimentos e doenças. Dr. Fritz. Aquele mesmo que acompanhou o Zé Igual. Não, dizia ele. Dizia que era. E aí, alguns meus familiares iam lá e enchia, era muita fila. E um dia chegaram em casa, meus familiares, minha mãe inclusive, e falaram assim, eu falei, eu já estava iniciando na doutrina, eu ouvia muita palestra do Divaldo, li alguma coisa. E aí eles falaram assim, então eu já tinha algum conhecimento do que devia ser ou não devia nessa questão. E com auxílio muito grande de Paulo Renato e Marco Aurélio também, na época. E aí eles falaram assim, eu lembro bem da cena, chegaram lá, hoje foi muito bonito lá e tal. E a gente, aí comentaram, eu falei, como é que foi? Eu queria saber, né? Eu não fui lá, mas eu queria saber. Eles pediram uma ajuda financeira para comprar algodão, porque se fazia cirurgias às vezes, e o ferimento, por exemplo, uma ferida, um cancro, alguma coisa, se fazia na pele, botava o algodão ali, passava e pediu. Aí eu falei, tá errado. Mas como é que vai comprar algodão? A pessoa que leve. Porque eu nunca vi ninguém o Chico pedir dinheiro para comprar os lápis que ele usava na psicografia, os papéis, não é? Então não é assim que funciona, não pode ser cobrado em nada. Inclusive, gente, está terminando, nenhum muito obrigado a gente pode cobrar. Aliás, em nada, né? Não deveríamos nada. Temos a obrigação de agradecer, mas temos a obrigação também de não cobrar o agradecimento, que o exemplo maior é Jesus, né? Então, fica aí mais esse aprendizado para nós. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Lembrando que hoje estudamos mais um trecho do capítulo 8 do livro Os Mensageiros. Deus abençoe a todos. Muito obrigado pela paciência de nos ouvir e desejamos, de alguma maneira, poder ter ajudado
não é, no entendimento de alguma passagem. Nós não sabemos tudo. O que a gente fala aqui, o que a gente estuda junto, são coisas que aprendemos, né, nesses longos anos em contato com a doutrina espírita, e pedimos desculpas se algumas vezes, né, falamos alguma coisa que estava errada, mas a gente está tentando, não é? Estudar junto e relembrar a mensagem de Jesus. Muita paz. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.